Bom, nós vamos avançar um pouco mais hoje, olhando para o livro de Hebreus. Começamos no domingo passado, né? Como dissemos naquela ocasião, temos diante de nós uma porção da palavra de Deus, que com certeza se trata de uma porção muito elevada, né? Muito profunda, onde riquezas maravilhosas que estão no Senhor Jesus foram abertas, né? Foram colocadas diante dos filhos de Deus. E lógico que o desejo do Senhor é que todas elas sejam vistas, né? Cridas, recebidas e se manifestem de fato como salvação do Senhor e nós, né, seu povo, para a glória e para o louvor dele, fazendo, né, cumprir o seu propósito eterno em Cristo Jesus. Nós compartilhamos, né, no domingo passado, basicamente sobre o que temos como introdução aqui no livro de Hebreus, onde vimos o Pai dando testemunho de seu Filho, o Senhor Jesus, desde o princípio, através dos profetas, e nos últimos dias fazendo isso através do próprio Filho. Porque o Senhor Jesus mesmo um dia declarou, né, que tudo que ele falava, não falava dele mesmo, mas falava como o Pai tinha determinado, tinha ministrado, né, tinha falado para ele. Então a palavra que ele falava, não era dele mesmo, mas do Pai. Se formos lá para a primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 9 e 10, nós vamos encontrar ali o apóstolo João, né, também pelo Espírito de Deus, falando a mesma coisa. João disse ali que Deus dá testemunho de seu Filho. E João então completa, dizendo que o testemunho que Deus dá de seu Filho é que nele e por ele nos foi dado vida eterna. Então o testemunho do Pai, desde o princípio, está relacionado, está fundamentado neste Filho amado, em quem ele colocou nesse propósito, estabeleceu esse propósito eterno para ser realizado para a glória do seu nome, né? E nós vimos também que o Senhor Jesus, ele não está sozinho, né? Ele não aparece aqui, ele não está revelado aqui pelo Pai como o centro de todas as coisas. Nós vemos que com ele está um povo, que no capítulo 2 é chamado de filhos e também de irmãos e também de congregação. E o Senhor aparece aí, né, cantando louvores no meio desse povo, né? Que coisa maravilhosa. E vimos que estes não são outros senão aquela descendência espiritual de Abraão, a quem Deus fez a promessa e fez com juramento que na descendência de Abraão o Senhor abençoaria
todos os povos. E que na descendência de Abraão, e para a descendência de Abraão, a sua herança, né, seria partilhada. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, irmãos, no finalzinho do livro de Apocalipse, nós temos este quadro aqui, né, que vimos e que aparece como introdução aqui no livro de Hebreus, né? Nós vemos ele lá novamente de uma forma maravilhosa, né? Eu até queria ler com vocês. Vamos lá para Apocalipse 21. Todo o capítulo mostra essa realidade. Mas nós vamos ler só uma parte, do versículo 1 até o versículo 9, que já fica bastante claro para nós, né? João está vendo aquela obra lá de Hebreus consumada, né, terminada. E ele descreve ela aqui no capítulo 21. E ele disse assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E ao vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu vou ler o versículo 8 e 9 também. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, e aos impuros e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, nesse versículo também, porque todo o livro de Hebreus tem uma exortação muito séria em relação a este perigo, né, que ronda sempre a vida daqueles que são chamados, né, para esta glória que nos foi concedida em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos dar sequência hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos, olhando do capítulo 2 até o capítulo 13 de Hebreus, muitos nomes que o autor, pelo Espírito de Deus, melhor, o Espírito de Deus pelo autor, né, deu a esta obra, né, maravilhosa que nós temos aqui no começo do livro de Hebreus. O Senhor entronizado, reinando, absoluto sobre tudo e sobre todos,
juntamente com um povo que ele remiu, que ele resgatou, que ele chamou para si por graça e que ele fez participantes, né, da sua herança e da sua glória, e que satisfez, né, e satisfaz plenamente o coração de Deus. Durante todo o restante do livro, o autor de Hebreus vai continuar nomeando esta realidade, né, e com isso abrindo para nós as suas riquezas, né, o seu significado, o seu alcance, ou seja, tudo aquilo, né, que isso representa para Deus e também para nós que fomos chamados, né? E uma outra coisa muito importante, na medida em que o autor vai nomeando, ele vai mostrando que esta maravilhosa obra, que ele chama de grande salvação, ali no capítulo 2, ela já começou. É algo que está em curso. Não é algo que ainda será iniciado por Deus. Pelo contrário, né? Nós estamos colocados plenamente dentro dela se estamos em Cristo Jesus. Então precisamos ter, pelo Espírito Santo de Deus, plena consciência do que está acontecendo, de quem somos nós, de qual é o nosso chamamento, das implicações que isso traz para a nossa vida, dos riscos e dos perigos, né, que rondam esta caminhada, que lá no capítulo 12 o autor vai chamar de carreira. Precisamos ter consciência, né, daquilo que nos foi dado, para que os nossos pés não vacilem, para que os nossos joelhos, né, não se curvem por cansaço ou por qualquer outro motivo. Pelo contrário, para que haja vitória, para que haja uma perseverança até o fim, né, para que cheguemos até aquele dia maravilhoso, quando o Senhor se manifestará e colocará um ponto final naquela parte que diz respeito à nossa existência, à nossa vida aqui nesta terra. Porque essa obra maravilhosa não termina aqui, né? Ela vai avançar no tempo eterno. Amém? Então vamos voltar lá para o livro de Hebreus. No capítulo 2, no versículo 1, ou aliás 10, né? Nós já vimos que porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles, conduzindo muitos filhos à glória. Uma das primeiras coisas que aparece aqui é que isto que vemos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 se trata da família de Deus. É um dos textos aonde aqueles que são chamados aparecem como filhos de Deus. E lógico, Deus mesmo aparece como Pai. Então esta grande salvação, esta maravilhosa realidade que temos aqui no começo,
não é outra coisa senão o estabelecimento da família de Deus, onde de fato Deus será nosso Pai e nós seremos seus filhos, isso em plenitude, né? Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, por consequência disso, veja o que nós temos aqui, em Colossenses 1, 27. Vou achar primeiro aqui, ele pode ler. Aos pais, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em glória, esperança da glória. E no capítulo 2, no versículo 10, né, está escrito que estes muitos filhos foram conduzidos à glória. E Paulo aqui em Colossenses 1, 27, né, diz a mesma coisa. Ele diz que Cristo em vós, esperança da glória. Veja que maravilha. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que por causa do nosso pecado, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E fomos separados, tirados da presença daquele que nos criou. Mas aqui, neste mundo, está por vir, mas que já começou, a glória de Cristo é partilhada conosco. Não a sua glória como Deus, lógico, né? Mas aquela glória que ele tem como filho do homem. Nós hoje não temos nem ideia da grandeza disso, da profundidade disso, né? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele dá uma ampliada nisso, né? Eu quero ler também com os irmãos. Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Versículo 12. Paulo disse assim: pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos o que, irmãos? Glorificados. Verso 18. Por quê? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
O autor de Hebreus está dizendo que quando o que ele colocou aqui no começo do seu livro for consumado, estiver plenamente realizado, aqueles que se uniram a Cristo pela fé serão participantes da sua glória, porque são feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. No capítulo 3, versículo 1, o autor disse assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Agora ele chama esta realidade eterna em Cristo Jesus de vocação celestial. Ou de um chamado da parte de Deus que acontece, que ocorre em Cristo Jesus. Irmãos, estes que aparecem aqui como congregação, onde o Senhor Jesus canta louvores no meio deles, são aqueles que foram levados pelo próprio Deus para dentro desta vocação celestial. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, na sua graça, nos chamou. Ninguém que fará parte desta congregação aqui estará lá por conta própria. O Valdir compartilhou, acho um tempo atrás, que compartilhando a parábola das bodas, daquele rei que fez uma festa e mandou chamar os seus convidados, e todos foram vestidos de acordo com o chamamento. Mas, de repente, o dono da casa achou um estranho lá no meio. E o que é que o texto diz? Que aquele estranho foi jogado fora. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3, o apóstolo Paulo, ele define, de uma forma muito profunda, nós estamos falando bastante sobre isso, essa vocação celestial. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É uma vocação celestial. Irmãos, existe um risco que está sempre presente, na nossa carreira, vamos dizer assim, na nossa caminhada como filhos do Senhor aqui nesta terra, é de olharmos para estas declarações, para estas afirmações, para esses testemunhos que o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus dá acerca do Filho, acerca desse propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, e considerarmos isto coisas, ou
acharmos que a palavra de Deus está dizendo a respeito de coisas, tratarmos isto como coisas. Nosso coração precisa ver algo muito importante e precioso, né, em relação a isso. Tudo isto que o autor vai falando nesse livro a respeito do Senhor Jesus e de seu propósito eterno, a princípio, não deve ser visto como coisas, mas sim como aquelas realidades que estão nele mesmo. Ele é todas estas coisas que o Espírito de Deus está dizendo através, né, do autor desta Escritura. A vocação celestial, esse chamado celestial, não é um chamado para uma coisa, não é um chamado para um lugar, mas é um chamado para o Filho mesmo, é um chamado que se realiza nele mesmo. O Filho de Deus é o alvo desse chamamento. Porque o autor, aliás, Paulo, lá em Colossenses, ele diz que o Senhor interveio, o Senhor veio até nós com salvação e tomou a nossa vida e escondeu no Filho. Nós fomos colocados em Cristo Jesus e estamos escondidos em Cristo Jesus. E quando o Filho de Deus se manifestar, e não alguma coisa, mas quando o Filho de Deus se manifestar, então nós também haveremos de nos manifestar nele em glória. No capítulo 3 ainda, no versículo 5, o autor vai chamar isto de casa de Deus. Olha o que ele diz. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua própria casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O versículo 4, né, diz: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. No versículo 5, né, Moisés foi fiel na casa de Deus como servo, para testemunho. No versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então essa união do Filho de Deus com aqueles que ele mesmo remiu e separou, que é chamado de congregação, onde ele aparece cantando louvores, aqui é chamado de casa de Deus. E uma casa que foi estabelecida pelo próprio Filho. Olha que maravilhoso, né? Família e agora casa. Duas expressões que basicamente apontam para a mesma realidade. Mas a casa amplia o aspecto daquele desejo de Deus de morar com o seu povo, de habitar o seu povo, de ter o seu povo como lugar da sua habitação. Lá no livro do Apocalipse nós vimos que aquela cidade que João viu descer do céu não era outra coisa senão o tabernáculo de Deus. João viu o Senhor descendo com o seu povo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, né, Paulo chamou
de novo a igreja de casa de Deus. Quem tem aberto? 1 Timóteo 3,15. Lê para nós. Para que se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Casa de Deus. Querido, se você está em Cristo, você é casa de Deus. Casa de Deus. Ainda no capítulo 3, versículo 10, aliás, capítulo 3, versículo 5 e 6. Não, 10 e 11, desculpa. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui o Espírito de Deus está chamando, está nomeando, né, aquela realidade maravilhosa, temos ali em Cristo Jesus, de descanso de Deus, ou refúgio de Deus. Ou seja, um lugar, o autor fala aí no versículo 10, né? Aonde Deus descansa, e não só Deus, mas aqueles que o Senhor tem chamado também. Há um ponto de convergência nesse propósito eterno de Deus, onde o próprio Deus e os homens encontram descanso. E nós sabemos que é o Senhor Jesus. É aquele quadro que vimos lá no capítulo 1 e 2. Quando esta obra, né, for estabelecida, for realmente completada, quando todos os inimigos do Senhor Jesus estiverem debaixo de seus pés, e quando o Senhor se manifestar e ressuscitar todos aqueles que creram nele, quando todas as coisas forem consumadas, né, como João viu lá em Apocalipse, então não só Deus estará em descanso, mas também os seus filhos. Porque este é o propósito eterno de Deus. Não haverá mais nada na criação de Deus, nem nos céus e na terra, em lugar nenhum do universo e também do mundo espiritual, que ficará fora desse descanso de Deus.
Porque aquele que é o descanso de Deus, que é o Senhor Jesus, encherá todas as coisas. Irmãos, não há descanso fora de Cristo Jesus. O próprio Senhor um dia, quando esteve aqui, ele declarou isso. Ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados. O pecado, ele perturbou a criação de Deus. E desde que o pecado se manifestou, para as criaturas, o descanso se tornou algo muito difícil. Mas ele será plenamente recuperado quando aquele que está no trono tiver, de fato, todas as coisas debaixo de seus pés. E isso está em curso, irmãos. Ele venceu, ascendeu aos céus, está assentado à destra de Deus, esperando. E tudo será colocado debaixo de seus pés. E a palavra aqui é uma palavra de exortação. Que ninguém fique fora desse descanso. Nenhum de nós que tem o Espírito de Deus desconhece esta realidade. Sabemos, por experiência, que estamos num mundo onde não há descanso. Mas, por outro lado, sabemos que Ele é o nosso descanso. E almejamos que Ele venha, para que haja plenitude disso. No capítulo 3, no versículo 14, diz assim: portanto, nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O autor está chamando esta realidade de possuir uma participação em Cristo. É uma ideia maravilhosa, né, que nós temos aqui nesse versículo. Se você for lá para o Evangelho de João, recorrer ao Evangelho de João no capítulo 15, a figura da videira, né, ela amplia essa e torna essa verdade muito clara, né? O Senhor Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. O que o autor viu aqui no começo foi um povo que foi feito participante do Filho de Deus. Mas não só isso, ele viu o Filho de Deus que se deu a um povo. Ele viu a igreja e seu cabeça. Ele viu a cabeça e o corpo. Ele viu o homem coletivo, o homem da nova criação. Aquele homem que Deus declarou, né, que seria a sua imagem e a sua semelhança. O que esse irmão viu aqui não foi um povo que havia se unido a uma organização ou alguma proposta de homens, alguma coisa desta terra. Ele viu um povo que, por obra de Deus,
foi feito participante do Deus Filho feito homem. Que coisa maravilhosa, irmão. Por isso, no capítulo 4, no versículo 12, ele exorta, né? Capítulo 4, versículo 2, aliás. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Quem foi feito participante de Cristo Jesus foi feito participante daquilo que mais glória possui. Portanto, deve se esforçar, vamos usar esse termo, né? Ou colocar plenamente o seu coração, para nunca perder isso por negligência, porque foi chamado para algo tão maravilhoso. No capítulo 5, versículo 9, o autor disse assim, ó, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E capítulo 9, versículo 12, não por meio de sangue de bodes, e nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, combinando esses dois termos, o Espírito de Deus está dizendo que o que nós temos aqui é uma eterna salvação. Uma eterna redenção. Ou seja, irmãos, por graça em Cristo, fomos colocados numa realidade tão maravilhosa, tão gloriosa, que tem um selo, ou um aval da parte de Deus, que eternamente isso não será mudado. Esta obra do Filho de Deus em favor da nossa vida. E esse acolhimento que, por obra do Espírito, o nosso coração deu e tem dado, a igreja tem dado ao Senhor Jesus, é consumado para todo sempre. Ninguém, nunca mais, isso será alterado. Nós aqui nessa vida não temos noção, né, de algo assim. Tudo para nós aqui tem data para começar e para terminar, né? Mas imagine ser introduzido numa realidade gloriosa como já vimos até aqui, para todo sempre. Porque Ele nos conduziu a isso. E Ele é a base, a causa, a realidade de tudo isto.
capítulo 6, no versículo 4, nós já falamos disso lá no começo, mas eu quero mencionar aqui de novo. O autor chama isso de mundo vindouro, né? Versículo 5, finalzinho do versículo 5. Os poderes do mundo vindouro. Sabemos pela palavra de Deus que todas as coisas como são hoje não passam de sombras das coisas eternas. Bem-aventurado aqueles que estiverem com o Senhor naquele que João chamou de novo céu e nova terra. E o autor de Hebreus, ele fala que esta realidade eterna, né, ela é poderosa. Ali não há fraqueza. Nenhum tipo de fraqueza. Ali não há nenhum tipo de corrupção. Ali há apenas poder de Deus. E esse mundo por vir é tão poderoso que por graça de Deus ele já toca os filhos no tempo presente. O salmista diz que o Senhor é suficiente para pegar aquele que está no monturo e fazer ele se assentar com os príncipes. Então podemos ver na vida daqueles que se unem a Cristo esse poder do mundo vindouro operando, irmãos. Nenhum de nós é suficiente para promover qualquer alteração em nós mesmos. Aliás, tudo que é nosso foi colocado na cruz e no túmulo para morrer. Mas na ressurreição e da ressurreição, Deus obteve, levantou, né, filhos, e sobre eles permanece esse poder de vida ressurreta. Que os apóstolos puderam e tiveram o privilégio de conferir, né, na própria carne do Senhor Jesus. Ele se tornou tão glorioso, né, e espetacular que alguns que conviveram com ele até horas, né, até minutos antes da sua morte, depois da sua ressurreição, tiveram dificuldade para reconhecer que ele era o Senhor Jesus. Poder que pega um Paulo indo para matar e traz ele de volta, se entregando para morrer. Poder que tem nos libertado. No capítulo 6, ele vai chamar isso de herança eterna. Capítulo 6, versículo 12. Ah, querido, como somos ricos. Às vezes, quase morremos, né, para tentar ganhar algum dinheiro. Olha que loucura. Além do necessário, né, para sobreviver. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa.
versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Versículo 15 do capítulo 9. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido alcançados. Eterna herança. Porque a palavra de Deus, irmão, mostra que aqueles que se unem a Cristo se tornam co-herdeiros com Ele. De todas as suas riquezas. Se você recorrer lá para a figura de Isaac e de Rebeca, Isaac era rico. Ele era o filho de Abraão. Mas quando Rebeca se casa com ele, ela se torna participante da sua herança, ou não? Tudo foi dado ao filho. O apóstolo João fala isso no capítulo 14, né, citando a fala do próprio Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse: tudo me foi dado. Porque ele é o Isaac verdadeiro. Mas Rebeca se casa com ele. Se faz um com Isaac. Deixará o homem a casa de seu pai, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqueles que se unem a Cristo se tornam um espírito com Ele. E, consequentemente, herdam com Ele. E uma herança eterna. Com certeza, irmãos, isso não se trata de coisas, né? Não é que o Senhor Jesus tem lá no céu uma montanha de ouro, né? Uma montanha de pedras preciosas. Estas riquezas que nós conhecemos aqui na terra não são nada comparadas àquelas que o Filho de Deus possui. E o autor de Hebreus diz que aqueles com quem o que está no trono ministra louvores a Deus se tornaram herdeiros eternamente com Ele. Queridos, isso deve ter um impacto muito grande na nossa vida. Você vai achar que no livro de Hebreus os irmãos perdendo as coisas que eles tinham nesta terra. Estava sendo tomado pelas autoridades. Mas nenhum deles estava lamentando, chorando e querendo abandonar o Senhor, porque eles viram que tinham uma riqueza maior e eterna do Filho de Deus. Se não enxergarmos isto, correremos atrás da herança desta terra. Não tem outro jeito. Se essa herança aqui não capturar o nosso coração, seremos escravizados pela herança da terra. Nós vamos falar um pouco mais disso em outro momento. O autor, ele chama, né, mais uma vez aqui, de refúgio eterno, né? Esta glória que nos foi dada, né, em Cristo Jesus. Capítulo 6, versículo 18.
para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Versículo 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Querido, pense nisso. E foi aberta a porta de um refúgio eterno, que o primeiro que entrou nele foi o Filho de Deus, um precursor. Se você for para o Velho Testamento, Canaã é uma figura destas coisas que estamos vendo aqui. Quando Israel vai entrar em Canaã, tendo que passar pelo Rio Jordão, Deus ordenou que a arca passasse o rio primeiro. Temos vários significados nessa dianteira que a arca tomou. E um deles é que Cristo mesmo é o precursor desta glória na qual a igreja foi introduzida. Ele não nos conduzirá para outro caminho, nem para outro lugar, e nem para outra realidade, que não seja aquela que ele mesmo, e nele mesmo, se cumpre. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor não entrou pelo elevador principal e deixou para nós o elevadorzinho de serviço, irmão. Não alegra seu coração? Quem és tu? O autor vai dizer que isto que ele apresentou no começo não é outra coisa senão o Santo dos Santos aberto para nós. Quando nos tornamos pecadores, fomos expulsos da presença do nosso Deus. E desde então, nunca mais podemos estar diante dele. Até que o Filho veio e abriu para nós um novo e vivo caminho. Ele fez isso por sua carne, para que entremos ousadamente na presença do Senhor. Coberto por aquele sangue que Ele mesmo ofereceu, pudéssemos contemplar a face do Senhor. No capítulo 7, versículo 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Versículo 19 do capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência
e lavado o corpo com água pura. O versículo 14 do capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor nos santificou e nos deu essa condição de contemplarmos a face dele mesmo. E, portanto, o verdadeiro Santo dos Santos foi aberto. Se você for lá para o capítulo 21 de Apocalipse, que nós lemos parte, você vai ver lá que neste mundo vindouro não existe o sol, porque o próprio Senhor será a luz de tudo e de todos. Para quem estava expulso, querido? Fomos trazidos. É isto que o autor de Hebreus está vendo. Ele está vendo um grande santo dos santos, o verdadeiro, porque o da terra é uma sombra, onde podemos ver a face do nosso Senhor. No capítulo 8 ainda, ele vai versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Capítulo 12, aliás, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que o povo de Deus é um povo santo, uma nação santa, é um povo separado, um povo de exclusividade do Senhor, a fim de anunciar as virtudes do Senhor Deus. O que nós temos aqui? Nós temos um quadro onde ocorre um pertencimento mútuo. O Senhor está dizendo, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Todos vocês me conhecerão. Todos vocês saberão quem eu sou. Vocês serão totalmente meus. E tomando as palavras de Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Corinto, ele diz que tudo foi dado à igreja. Ele coloca uma lista de coisas, que foi dado à igreja. Ele diz, tudo é vosso. E no final da lista ele diz, e Cristo é vosso.
Ou seja, Deus está indo nesta direção, onde de fato o teremos completamente em Cristo Jesus. Mas Ele também terá todos nós completamente como Ele tem desejado. Eis aqui estou eu e os filhos que me deste. Amados, o Senhor tem falado tudo isto, né? No versículo 26 do capítulo 10, o autor diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Qual deve ser sempre a atitude do nosso coração diante de todas estas maravilhas que o Senhor dispensou sobre a igreja em Cristo Jesus? No capítulo 10, versículo 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Como eu disse há pouco, né? Eles estavam perdendo o que eles possuíam. Tendo ciência de possuirdes em vós mesmos patrimônio superior e durável. Tendes ciência de possuirdes em vós mesmos patrimônio superior e durável. De quem o autor está falando aqui? Daquele que é a verdadeira riqueza do homem. Eles podiam perder as casas que eles tinham, né, o dinheiro que eles possuíam, as terras, mas ninguém podia tirar da vida deles o Filho de Deus. E o autor chama isso de bem durável, ou de patrimônio superior, né? Um patrimônio superior e durável. Queridos, que coisa maravilhosa. Por isso que Paulo várias vezes exorta a igreja nas suas cartas, dizendo: olha, vivei satisfeitos com o que tendes. Porque a nossa verdadeira riqueza, o nosso patrimônio superior, não está aqui, querido. Mas precisamos ver isto. Não é uma questão de racionalidade, nem de doutrina, e nem de letras da Bíblia. O Espírito de Deus precisa abrir os nossos olhos para isso ser visto. Porque Moisés foi capaz de deixar os tesouros do Egito, que eram muitos, e correr na direção do opróbrio de Cristo. Porque ele viu que no opróbrio de Cristo estava um galardão. Quem pode parar o povo de Deus se ele enxergar que o patrimônio superior e durável habita a sua vida?
Daí virá, querido, poder e força para lidar com muitos desafios desta vida. Aí nós conseguiremos entender os louvores daqueles que muitas vezes não tinham nem o necessário no momento. E também a liberalidade daqueles que possuíam muito e que eram libertos daquilo. Porque viram que o seu patrimônio maior é o próprio Senhor. Quando olhamos para Abraão, achamos que, se for um olhar natural, ele fez um péssimo negócio, deixar a sua terra e ir para o deserto, deixou a sua riqueza e foi para o nada. Mas isso não é verdade. Na medida em que ele foi, ele começou a ver o que realmente ele tinha. No capítulo 10, versículo 35, continuando aí, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão. Ele chama isso de grande galardão. Grande galardão. No capítulo 11, versículo 26, portanto, considerou o opróbrio de Cristo, está se referindo a Moisés, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Galardão. E não é um galardão que tem fim, querido, é um galardão eterno. No capítulo 11, versículo 1 e 2, aparentemente, e muitas vezes esses versículos são usados como uma tentativa de definir o que é fé, mas nós temos algo aqui muito maior do que isso. Não esqueçam os irmãos de que o autor, como vaso do Espírito de Deus, está falando do mundo vindouro. Daquela realidade que está sendo construída, estabelecida em Cristo Jesus. Então, no capítulo 11, ele fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Que maravilha! Coisas que se esperam e fatos que não se veem. Quando olhamos para Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25, e combinamos com Hebreus 11, olha o que nós temos. Romanos 8, 24, 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o autor está dizendo que
aqueles que se unem a Cristo e Cristo se une a eles, são aqueles que vivem ou estão vivendo em função desta realidade que os recursos naturais do homem não podem acessar. Mas que por obra do Espírito de Deus, no coração e na vida deles, pelo testemunho daquilo que o Pai tem falado, pelo testemunho da palavra de Deus que tem chegado em seus corações, estas coisas se tornam realidades e fatos para eles. Ou seja, sabemos que no Senhor tudo isso aqui é real. Esta resposta do nosso coração é o que a Bíblia chama de fé. Não é acreditar na existência de alguma coisa que você não vê, ou considerar, que algum fato seja verdadeiro. Mas a fé é considerar que tudo aquilo que o Pai tem testificado do Filho, embora no presente momento eu ainda não consiga conferir com os meus olhos, com as minhas mãos, tudo isto é real. É fé. E nós vamos ver que muitos homens, desde o princípio, andaram na fé. Andaram no quê? Na realidade destas coisas que eles não podiam ver e nem tocar, mas sabiam que eram reais na palavra de Deus em relação ao seu Filho. E porque assim viveram, porque assim andaram, alcançaram um bom testemunho na terra. Que não é outra coisa senão afirmar neste mundo em que estamos. E agora, que isto aqui, que se refere a Cristo e ao seu povo, é verdadeiro. O que a Bíblia chama de testemunho, querido, não é, a princípio, um bom caráter, uma boa conduta, fazer coisas boas. Mas o que a Bíblia, a princípio, chama de testemunho é ser na terra um arauto ou alguém que declara com a sua vida, com a sua boca, os seus atos, que tudo aquilo que o Pai tem dito em Cristo Jesus e em relação a Cristo Jesus é verdadeiro. Ser honesto, ser justos, ter uma boa reputação, tudo isso é importante. Mas o verdadeiro testemunho é este aqui. Por que Abel alcançou um bom testemunho e Caim não? Porque Abel foi diante do Senhor com sangue, que era um tipo do Senhor Jesus. Abel estava dizendo ali, no seu tempo, que Deus estava fazendo isso em Cristo Jesus. Por isso o sangue dele fala até hoje. O que é que nós, como igreja, temos testemunhado? Por que quando nos reunimos em torno da mesa, o Senhor Jesus diz que estamos dando testemunho dele, ou anunciando a morte dele até que ele venha?
Nós somos na terra aqueles que demonstram o que Deus está fazendo nos céus, em seu Filho Jesus. Nós vamos encerrarmos. Numa próxima a gente termina, né? Eu só quero ler mais um texto e nós vamos parar. O autor disse que tudo isso se trata de uma pátria superior. Aliás, de uma cidade, né, que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Hebreus 11, versículo 10. Se referindo aos patriarcas, ele disse assim: o que os patriarcas viram? Deus estava fazendo. 11:10 de Hebreus. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. João viu a cidade, não viu, querido? Descendo do céu. O autor de Hebreus diz que essa cidade, Deus é o arquiteto e o edificador dela. Ou seja, ele planejou. Ele planejou. E ele é o edificador, ele é o construtor dela. Ele que está colocando cada pedra viva nesta casa, nesta cidade. E o autor aqui está mencionando, né, os patriarcas. Quando eles viram isto, o que Deus estava fazendo, eles tiveram esse entendimento. Que Deus está edificando esta cidade que tem fundamentos, da qual Ele é o arquiteto e o fundador. Se você for lá para o livro do Apocalipse, você vai ver os fundamentos que essa casa tem, né? Como eles são preciosos e maravilhosos. Que o Senhor nos revele todas estas coisas. Que são glórias, né, tremendas, nas quais fomos colocados como igreja em Cristo, e que o Senhor está realizando com certeza. Estamos sendo conduzidos, né, pelas mãos do Senhor em tudo isto. O trabalhar do Senhor em nós é para que esta casa, que tem fundamentos, seja trazido à plena existência. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, no próximo domingo nós vamos continuar, porque tem muitas outras expressões usadas ainda, né, pelo autor para definir esta glória que temos no Filho de Deus. E depois, né, vocês vão poder meditar e buscar o Senhor para que cada uma destas coisas seja ampliada, né, na compreensão do coração dos irmãos da glória do Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio, te louvamos por tua palavra, te pedimos, no nome do teu Filho amado, que o Senhor nos conduza em tudo isto. Que o Senhor abra a sua palavra, Senhor, sobre nós
e que todo o poder que há nela alcance o nosso coração. No nome bendito do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos.